Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Provérbios 3, versículo 5, que diz assim: Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. O povo de Israel era um povo de dura cerviz. Era um povo que murmurava de Deus, murmurava contra Deus, era um povo que pecava, era um povo rebelde, era um povo que errava de maneira contumaz. Então Deus, na sua graça e misericórdia, chamou o povo de Israel a atenção, querendo ali ter primazia no coração deles. Então, Deus estava ali fazendo um convite ao povo de Israel para eles limparem o seu coração, tirarem do coração a dúvida, a incerteza, a desconfiança, a incredulidade, a fraqueza, a falta de temor a Deus e tomasse uma posição de servir a Deus com todo o seu coração. Isso significa que o que Deus quer de nós é que tenhamos todos uma mesma fé, que confessemos todos um mesmo senhorio e que todos tenhamos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, habitando em nós e declarando o senhorio do Senhor Jesus nas nossas vidas. No versículo 6 diz assim: Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Isso quer dizer que o povo de Israel precisava de uma direção, precisava ali seguir o caminho certo, o caminho da vida, o caminho da esperança, o caminho das promessas, o caminho da salvação, e não se desviar para outros ensinamentos que ao fim deles poderiam ser caminhos da morte. Existem caminhos que parecem caminhos de santidade, mas não são. Existem caminhos que parecem confessar a Deus, mas não confessam. Existem caminhos que parecem caminhos de adoração, mas não são. Existem caminhos que parecem caminhos de salvação, mas, na verdade, são caminhos de perdição. E aí no versículo 7 diz assim: Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Deus está dizendo para o povo de Israel para confiar nos seus preceitos, nos seus mandamentos, para observar a tua palavra, para cumprir e não confiar em si mesmo. A verdadeira sabedoria é o temor a Deus. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 1, Deus fala diretamente ao povo de Israel. Então ele diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem de uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado. Então, Deus está dizendo ao povo de Israel que eles estavam ali indo após outros ensinamentos que falavam aquilo que eles queriam ouvir, que iam ao encontro de suas vontades e dos seus desejos, e que eles não procuravam o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e procuravam se esconder atrás de doutrinas para poderem pecarem contra o Senhor. O Senhor Jesus, em Mateus 23, 27, ele fala algo semelhante para os fariseus. Ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então Jesus está falando ali da religiosidade. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, Jesus está dizendo aos fariseus que eles tinham ali uma aparência de santidade,
mas que no interior deles havia pecado, havia rebeldia, havia incredulidade, havia falta de temor a Deus e o coração deles estava longe de Deus, ou seja, eles praticavam uma fé morta. E Isaías 30, versículo 12 e 13 diz assim: pelo fato de vós terdes desprezado esta palavra e confiado na opressão e perversidade e permanecerdes nisto, esta iniquidade será para vós como uma rachadura, prestes a cair estufando-se para fora em um alto muro, cujo desabamento ocorre de repente, em um instante. Deus, ele chama a atenção aqui do povo de Israel para a brevidade e a fraqueza da religiosidade pagã, que pode ser para eles um caminho sem volta, se eles permanecerem guardando e praticando esses mandamentos. É um muro alto que tira a visão deles dos caminhos do Senhor, fazendo assim com que eles percam a salvação. Nos dias de hoje não é diferente. As pessoas procuram ali ensinamentos que vão ao encontro das suas práticas, daquilo que elas gostam e que falam para elas aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Em João 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Isto quer dizer que surgirão muitos caminhos com doutrinas e rituais e preceitos que são conceitos de homens com o intuito de levar após si multidões para fazer cultos e adoração onde não há presença de Deus. Em Mateus 24, versículo 4 e 5, Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, depois de um tempo da ascensão do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: admiro-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Isso significa que entre os recém-convertidos ao evangelho do Senhor Jesus já estavam ali surgindo dúvidas, surgindo incertezas, surgindo desconfianças e estavam ali se deixando levar por outros rudimentos, por outras doutrinas que não eram do evangelho do Senhor Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Existem pessoas que rejeitam o evangelho do Senhor Jesus e querem viver as suas próprias crenças, indo atrás de esoterismo, ocultismo, crendo na natureza, enfim, vivendo uma vida mística, onde não há presença do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar com o livro dos Salmos, capítulo 32, versículos 8 e 9, que diz assim: eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás, e te guiarei com o meu olho. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Isso quer dizer que nós seremos instruídos, ensinados no caminho do Senhor, a fazer a vontade dele através da sua palavra, e que ele nos dará entendimento para que nós possamos discernir as boas novas
do Evangelho do Senhor Jesus e o que Deus quer para nós, para as nossas vidas. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.